Elas são mais de 77 milhões, representam 52% dos eleitores. As mulheres são uma força importante no processo eleitoral. Aos 71 anos, Dona Nini sabe bem disso. Acho que as mulheres têm força para mudar o resultado da eleição. Inclusive, na minha casa, já transformei voto. Mas, apesar disso, ainda são poucas as que conseguem exercer o direito não só de votar, mas de serem votadas. Só um número pequeno de mulheres se arrisca a entrar numa disputa dominada pelos homens. E um número menor ainda consegue se eleger. No Congresso Nacional, só 11,3% dos parlamentares são mulheres. E o que explica isso? Uma mulher no poder é algo super subversivo, como se ela estivesse no espaço errado. Um homem público, geralmente é um homem de poder. Uma mulher pública, em geral, é uma prostituta. Então, a gente precisa mudar certos conceitos e, principalmente, também pensar o sexismo que as mulheres enfrentam no exercício da política. Não é só uma resistência política. Geralmente, o que se usa para atacá-las são valores sexistas. A vida sexual, o vestido, a roupa que ela utiliza, se ela é solteira. Se continuamos nessa cultura machista, patriarcal, dizendo que é das mulheres a nossa responsabilidade, que as igrejas reforçam, que os candidatos de extrema-direita reforçam, né? Como se a gente tem que continuar só dentro de casa cuidando. Então, se a gente não altera essa lógica, a gente não tem o tempo para fazer até política. Porque se vai para o trabalho, chega, criança, não sei o que, casa, e os homens se dão o luxo de sair do trabalho e vão fazer política. Desde 2009, a lei eleitoral brasileira exige que os partidos e coligações reservem pelo menos 30% das candidaturas nas eleições proporcionais para mulheres. Mas, na prática, o que prevalece são as candidaturas de laranjas, ou seja, mulheres que são registradas apenas para que as coligações cumpram a exigência das cotas. Nas últimas eleições, por exemplo, dos mais de 16 mil candidatos que não tiveram nenhum voto, quase 90% eram mulheres. Muitas delas sequer sabiam que eram candidatas. Há uma maioria enorme de mulheres que se lançaram e não tiveram nenhum voto, 0 votos, quer dizer que nem ela votou nela mesma. Ou seja, ela não foi merecedora sequer de um voto. Isso demonstra com muita clareza que essas mulheres foram usadas. Porque se não tiver 30% de mulher, a decisão, a jurisprudência do tribunal é no sentido de que essa chapa cai. Ou seja, o partido não terá nenhum candidato. De acordo com uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, nas eleições deste ano, além de cotas para candidaturas, os partidos deverão reservar pelo menos 30% dos recursos do fundo eleitoral para financiar candidaturas femininas. O mesmo percentual deve ser considerado em relação à propaganda de rádio e TV. A expectativa é grande, e mais ainda para as eleições de 2020 municipais, porque como essas decisões elas foram após a data, o prazo de filiação partidária, muitos partidos não conseguiram também ir atrás de mulheres. E muitas mulheres que poderiam se lançar, desiludidas com a política, porque sabedoras de que não tinham dinheiro, desistiram da vida política.